Isso aqui é que tira o sono de Moraes. Isso aqui é que deixa Moraes inquieto. Isso aqui é que deixa Moraes desestabilizado. Os ministros ficam com medo, não quando os senadores falam quando um deputado, quando o jornalista. Não, eles não têm medo disso, não. Agora eles têm medo disso aqui, ó. Quando os senadores se reúnem para assinar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é que dá calafrio nos ministros, que se sentem intocáveis. Pessoal, veja só essa lista aqui, que já estão coletando os nomes dos senadores que já estão assinando o impeachment. Senadores que na outra lista, não quiseram assinar. Dessa vez, estão dizendo que Moraes está ultrapassando os limites da Constituição e que ele já está ultrapassando já faz tempo já. Não é de hoje. Os senadores simplesmente ficaram se acovardando lá atrás. Mas aqueles que não assinaram lá atrás já estão assinando agora. E veja só, pessoal, essa lista aqui, ó. 33 senadores já assinaram, 19 estão contra e 29 indefinidos. Eu vou mostrar o nome de cada um deles aqui, caso você tenha votado em algum deles aqui, e se ele não tiver assinado ainda, se ligue nas próximas eleições, caso eles busquem a sua reeleição ao Senado. Vamos ver isso aqui, pessoal, porque Alexandre de Moraes está preocupadíssimo com isso aqui. As sanções dos Estados Unidos trouxe uma pressão psicológica nele, isso aí é um fato. O trabalho que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, ó, ok, com relação às sanções a Alexandre de Moraes. A imprensa, a velha imprensa, está vendendo a narrativa de que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos a mando do pai para trazer sanções contra o Brasil. É inacreditável. Esse jornalismo podre, eles trabalham para isso, para colocar a narrativa na cabeça das pessoas, para fazer a população olhar e ver, não, eita, Bolsonaro está tramando contra o Brasil por causa que ele vai ser preso e aquela coisa toda. Então, a grande mídia podre esquerdista está vendendo essa narrativa, mas nós não somos bobos, nós não somos bestas. Eduardo Bolsonaro, quando saiu daqui do Brasil, ele saiu determinado, ele saiu com foco. Eu vou buscar sanções contra Alexandre de Moraes. Por quê? Porque aqui no Brasil o Eduardo Bolsonaro não estava achando nenhum mecanismo que pudesse frear Alexandre de Moraes. Até porque os senadores daqui não queriam, estavam tudo de joelho, com medo do Supremo Tribunal Federal. E aí, claro que nós temos 33 votos agora, por enquanto, mas veja só, os indefinidos, eles ainda estão na dúvida se assina, se não assina. Os que não assinaram, esses aí são vendidos, são de esquerda, é PDT, é do PT. Eu vou mostrar a lista, o nome de cada um deles aqui, para você identificar, para você analisar. Eita, eu votei nesse, já não voto mais. Mas veja só, pessoal, essa foto aqui já demonstra que, de fato, Alexandre de Moraes, ele quando ele vai dar uma entrevista, quando ele fala lá lá no STF, parece que ele fala com altivez, como se fosse um soberano. Ele fala, sabe, estufando o peito, como se ele não tivesse medo de nada. Mas por dentro, ele sabe, ó, ele tá assim, ó, com medo. Mas veja só, vamos ver aqui a lista dos senadores que votaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Há 33 votos favoráveis, 19 contra. O líder do PT, Ciro Nogueira, aparece do lado dos 28 indefinidos. Bora dar uma olhada nisso aqui, pessoal, porque isso aqui é que está causando pavor E por incrível que pareça, está causando pavor em Alexandre de Moraes. E tem alguns senadores que eu fiquei impressionado quando eu vi o nome deles aqui agora, se posicionando. Parece que agora eles abriram os olhos. Eu não sei, algum milagre, alguma coisa está acontecendo. Mas, embora os senadores estejam se mobilizando com relação ao impeachment, isso está nas mãos do presidente do Senado, que é Davi Alcolumbre. Eis a questão. Eis a questão. Ó, cabe ao presidente do Senado decidir se dá seguimento ou não ao pedido de impeachment. Tá vendo aí? Cabe ao presidente. Embora nós esteja esses 54 votos, porque é só disso aqui que nós precisamos para colocar esse impeachment para frente, mas vai depender do presidente. Ó. Cabe ao presidente do Senado decidir se dá seguimento ou não ao pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. São necessários 54 votos ou 2/3 do plenário para confirmar a destituição.
Vamos ver aqui a lista dos senadores. Aqui, ó, 33 a favor, são os de azul. Os indefinidos são esse azul mais clarinho. E 19 são os que são contra. Veja só, senadores, aqui desse lado, os que assinaram o impeachment, são eles. Eu vou ler o nome deles aqui. Veja se você votou, se vai votar, se não votou, se você votou em algum desses aqui de esquerda que já disseram que não vão assinar. Isso aqui já sabe. Isso aqui é do lado do PT. O PT tá apoiando o Alexandre de Moraes, então ninguém tem dúvida disso. Mas os que assinaram foram Alan Rick, do Acre, Alessandro Vieira. Esse Alessandro Vieira aqui ele é de centro-esquerda, mas ele assinou. De Sergipe, o astronauta Marcos Ponte, de São Paulo, Carlos Viana, de Minas Gerais, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, Cleitinho, de Minas Gerais, Damares Alves, do Distrito Federal, Eduardo Girão, do Ceará, Eduardo Gomes, Tocantins, Esperidião, Esperidião Amin, Santa Catarina, Flávio Bolsonaro, Rio de Janeiro, Hamilton Mourão, Rio Grande do Sul, Exalci Lucas, Distrito Federal, Jaime Bagatoli, Rondônia. O Jorge Cajuru, eu nem imaginava, mas o Jorge Cajuru assinou impeachment, porque ele tá vendo a ilegalidade, é porque ele apoiou e ainda apoia o presidente Lula. Mas o bom senso pairou sobre o coração de Jorge Cajuru, de Goiás, e ele assinou. Jorge Seif, de Santa Catarina, Lucas Barreto, do Amapá, Luiz Carlos Reisen, do Rio Grande do Sul, Magno Malta, do Espírito Santo, Moacir Bita, do Acre, Marcos Duval, do Espírito Santo, Marcos Rogério, de Rondônia, Nelsinho, Mato Grosso do Sul, Oriovisto Guimarães, do Paraná, Plínio Valério, do Amapá, Professora Daurinha, de Tocantins, Rogério Marinho, Rio Grande do Norte, Sérgio Moro, Paraná, Estevson Valentim, Rio Grande do Norte, Tereza Cristina, Mato Grosso do Sul, Wellington Fagundes, Mato Grosso do Sul, esse aqui é Wilder Moraes, Goiás, Zequinha, do Paraná. Então, esses azulzinhos aqui foram os que assinaram. Os que não assinaram, aqui, ó, o pessoal do PT, ó, não vou nem ler o nome, ó, do PDT, PT, PSB, PT, MDB, esses aqui, já sabes, eles são da base do governo do Lula, então eles não assinam. Por enquanto é a minoria. Agora, os indefinidos, esses aqui que não tomaram posição ainda, se assina ou se não assina, e alguns nomes aqui eu já sei que vão assinar. Mas os indefinidos é Ângelo Coronel, da Bahia, Ciro Nogueira, ele vai assinar o Ciro Nogueira, mas ele ainda está aqui na lista dos indefinidos. Confúcio Moura, de Rondônia, Daniela Ribeira, do Paraná, Davi Alcolumbre, seu presidente do Senado, doutor Irã, progressista. Por que esse do progressista ainda está em dúvida? E esse do PL ainda está em dúvida também, por quê? Né? Eudócia Caldas, do Alagoas, do PL. Ó. Esses dois aqui, tanto do progressista quanto do PL, ainda estão indefinidos, não assinaram. Eduardo Braga ainda está indefinido, que é do Amazonas. Efraim Filho, do Paraná, do União Brasil, não assinou. Elisiane Gama, isso aqui é uma petista, isso aqui é da base do governo, ela não vai assinar. Não sei, né? Estou só conjecturando, estou só pensando que não vai assinar. Fernando Dueire, de Pernambuco, não assinou ainda. Flávio Giordano, Ivete Silveira, Jader Barbalho, isso aqui não vai assinar não. Jaime Campos, do União Brasil, Jussara Lima ainda não assinou. Laércio, do Progressista, por que esse do Progressista tá na dúvida ainda por quê? Porque o Progressista ele tá mais centralizado com a centro-direita, né? A Mara Gabrilha, eu não sei se vai assinar. Marcelo Castro, não sei. Esse pessoal mais do MDB,
né, PSD, eles são o centro. E se nós olhar direitinho, a chance de passar e ter os 54 votos é grande, porque a maioria dos indefinidos são do MDB, PSD. MDB, PSD, ó, União Brasil também, progressista, PSD, Podemos, PL. Então veja só, os indefinidos são todos de centro, não tem nenhum da esquerda. Alguns aqui é centro-esquerda, mas a sua maioria é centro. Então a chance para que o impeachment ande para frente e nós veja algum resultado que pode ser que saia, porque isso está nas mãos de Davi Alcolumbre, e aí é que eu acho a pedra de tropeço, no Davi Alcolumbre. Porque a questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não vão falar de com senador por senador, bater de porta em porta, gabinete a gabinete. Não, eles não vão fazer isso. O que é que eles vão fazer? Eles vão falar é com o presidente. A questão é o presidente. Vamos ver, será que o presidente vai ter independência, vai ter coragem moral? Não para causar um racha, para brigar com o Supremo Tribunal Federal, não. Agora para fazer o que é certo. Porque o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Alexandre de Moraes, tem pisado, cuspido e humilhado a Constituição todo santo dia. Isso não é novidade para ninguém. Ninguém está fazendo um exagero aqui. Ninguém está tramando um golpe. O golpe ele já deu, já. O golpe ele já deu, já não deixou o Bolsonaro ir às manifestações, não deixou dar entrevista, colocou a tornozeleira eletrônica e nem assistia à manifestação, porque ele não falou, né? O Nicolas Ferreira pegou o telefone simplesmente e mostrou assim, ó, as multidões para Bolsonaro ver da sua casa com a tornozeleira eletrônica sentadinho lá no sofá. Ele só viu. Ele não falou nada às massas das pessoas, mas Alexandre de Moraes entendeu que ele infringiu as regras, aí colocou prisão domiciliar. É inacreditável. Quem já se viu uma coisa dessa? Agora ele não pode nem sair de casa, não pode usar a rede social, e quem for visitar ele dos filhos tem que primeiro falar com o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes, pedir autorização ao ministro para ver o pai. É inacreditável. Parece que os filhos agora vão ter que pedir ao ministro licença, autorização para ir na casa do pai pedir a bênção. É inacreditável, né? E esse ministro diz e ele pensa que salvou o Brasil de uma ditadura. Ele é o ditador? Ele é o ditador do Brasil e salvou o Brasil do golpe. Se ele está dando golpe na cara de todo mundo. Os senadores, é esse pessoal aqui que ele teme. É esse pessoal. Infelizmente, da outra vez nós não conseguimos, né? Tivemos 35 votos, se eu não me engano, do Senado. Nós não conseguimos a maioria. Mas é esse pessoal aqui, a Lei Magnística, deixou o Alexandre de Moraes com o nome sujo. Ele tá mais sujo do que Paulo de Galinheiro. Essa aqui é a verdade. Tá sujo, sujo. Ele tá na lista daquelas pessoas do Afeganistão, do Irã, aquelas pessoas que cometeram atrocidades contra os direitos humanos. Ele tá nessa lista com essas pessoas. Nome sujo, cartão de crédito não serve mais. Então, não adianta. Viajar não pode mais. Estados Unidos esqueça. Então, isso eu acho, na minha percepção, que ele é de menos para ele. É uma questão até de menos para ele. Agora, os senadores assinando com a canetinha, eu sou favorável ao impeachment, aqui é que ele se ajoelha. E se tiver maioria, e se o Davi Alcolumbre, pressionado pela maioria, colocar isso para frente, aqui é que a toga cai. É aqui que a farsa vai cair. A farsa de Alexandre de Moraes, a moral, a coragem, a ousadia, a audácia, a valentia, a ousadia dele vai cair no dia em que a maioria dos senadores assinar o impeachment e o presidente, seja ele Davi Alcolumbre, tomara que seja, ou então o próximo. Mas eu estou querendo que seja agora. Pelo menos eu estou torcendo para que seja agora. É aqui onde a farsa cai. Então, eu espero que isso aconteça.
Se não acontecer, estamos mais próximos, porque o povo brasileiro está vendo isso. Isso é inacreditável. O Brasil inteiro está vendo que quem está dando golpe no Brasil é esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui, ó, que está de cabeça baixa, ó, pensando aqui. Claro que isso aqui é uma foto aleatória, mas isso aqui, dentro dessa cabecinha aqui, os neurônios dele tá queimando, com medo. Mas a questão é outra. Agora tem outra questão aqui também. A gente também tem que pensar para o lado positivo. Com isso, eu não quero ser uma pessoa pessimista. Eu quero ser otimista, mas eu quero estar no equilíbrio. Nesse caso aqui. Eu não quero ser pessimista, sabe por quê? Porque a pressão dos ministros, que são coniventes com Alexandre de Moraes, porque os outros são coniventes, passa a mão nos erros dele, sabe que ele está agindo de forma arbitrária, mas passa a mão na cabeça dele. Pelo menos o Flávio Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia, tá tudo com ele, que é a primeira turma que vai julgar Bolsonaro. O Fux está mais na neutralidade. O Fux, pelo menos o Fux, está se mostrando ser uma pessoa competente, coerente, de bom senso. Esse tá. Não sei qual é a intenção, mas pelo menos ele está mostrando esse equilíbrio. Porque o Zanin, Flávio Dino e a Carmen Lúcia, que é a primeira turma junto com a Alexandre de Moraes, tá tudo com ele, tudo passando a mão na cabeça dele. E veja só, com os senadores assinando o impeachment, vocês acham que não vai haver chantagem da parte desses ministros em cima desses senadores? Ó, tu vai assinar, é? Ó, eu vou puxar a gaveta, eu vou olhar a tua ficha. Isso é assim. Quando o senador não é limpo, quando o senador ele não tem integridade, austeridade, moral, que essa aqui é a palavra certa, moral, para dizer, investiga minha vida, eu sou limpo, não devo nada a ninguém. Quando a pessoa é limpa, pode ser ministro, pode ser o que for, ele não tem medo. Quando a pessoa é limpa e íntegra. Agora, quando a pessoa tem algumas pendências, e esse é que é o problema do Senado, esse é que é o problema de uma parte dos senadores, é que eles têm pendências. É uma rachadinha ali, é uma emenda ali que ele desviou, é um recebimento de uma coisa indevida, e os ministros ficam com essa ficha lá engavetada, eles não puxam, eles deixam lá guardado. É como se isso fosse uma carta, sabe, na manga. Sabe? Deixa aí guardado. No momento em que esse senador se levantar contra mim, eu puxo a ficha dele. Esse é o problema de uma parte dos senadores daqui do Brasil. Pelo menos 31 senadores, né? A lista aqui, 33 senadores mostraram coragem, independência e patriotismo. Enquanto 19 estão do lado de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes pode pisar, rasgar, cuspir a Constituição, que esses 19 estão com ele. Para esses 19 aqui, Alexandre de Moraes está fazendo tudo certo, está andando, o homem mais democrático do mundo. Para esses 19 aqui. Para esses 29 indefinidos, pode ser que alguns deles tenham essa pendência que eu falei a vocês agora, alguma rachadinha, algum probleminha ali aqui. Então eles estão pensando. Aí vem a pressão do povo, dos eleitores deles, e é bom que todo mundo esteja atualizado com relação aos senadores que precisaram do voto do pessoal da direita e agora se levantaram contra o Bolsonaro, e agora alguns partiu, se revelaram, né? Se revelaram quem é, partiu para a esquerda, ficaram na neutralidade. Então é bom o pessoal se ligar para esse pessoal aqui não ganhar nem para vereador mais. O Romário do PL eu não entendo porque o Romário não assinou ainda, né? O Romário é do PL. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Soraya Tronic. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Apenas algumas informações sobre os senadores que já assinaram o impeachment, 33, 29 indefinido e 19 contra. Tomara que Alexandre de Moraes pegue o caminho de casa e nós sabemos que esse caminho para ele vai ser meio doloroso. Gostou do vídeo? Não esquece. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.